Estamos iniciando mais um programa Direito em Foco pela Docum TV, conversando hoje com a professora Juliana Ervilha no primeiro bloco e com a convidada do evento Mobilidade Internacional e Nacionalidade, Marra Mamo, a apátrida que recentemente adquiriu a nacionalidade brasileira. Professora Juliana, seja bem-vinda ao nosso programa. Hoje um programa especial sobre o projeto integrador do 4º e 6º período do curso de Direito das Faculdades Docum de Caratinga, sobre o evento Mobilidade Internacional e Nacionalidade. Vamos ter a presença no segundo bloco, da convidada Marra Mamo, a apátrida que recentemente adquiriu a nacionalidade brasileira. Como é que é esse evento, Juliana, que você trouxe para Caratinga com um tema especial, ligado a um projeto tão importante quanto esse do nosso curso e que está tendo todo esse destaque por parte dos alunos. Mas antes, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada, Oscar. Bom, esse evento ele surge no contexto da disciplina integradora do 4º e do 6º períodos de Direito. O evento foi pensado e coordenado pelos alunos do curso, dessas turmas do curso de Direito. A gente compartilhou algumas ideias, compartilhamos experiências e chegamos a essa ideia de trazer uma pessoa para conversar com a gente sobre nacionalidade e mobilidade internacional. Na verdade, a mobilidade internacional hoje ganha uma notoriedade a partir dos movimentos que a gente vem percebendo que estão acontecendo. México, Venezuela, Estados Unidos, mas que começam a ser sentidos também no interior do Brasil. A gente não pode esquecer dos haitianos que já vieram há alguns anos atrás. Então a gente começa a perceber a necessidade de cada vez mais esses movimentos migratórios, esses movimentos de mobilidade internacional sejam discutidos. Todos esses movimentos, eles têm como fio condutor comum não só a questão da dignidade e da igualdade, mas principalmente a questão da nacionalidade. Quem que é o nacional? Quem é o estrangeiro? Mas antes de discutirmos essa ideia de quem é nacional ou quem é estrangeiro, é preciso que as pessoas entendam que nós não estamos falando de números. Nós estamos falando de seres humanos, como eu, como você, como a Marra, como tantos outros, e que não têm visibilidade. São pessoas que precisam estar à frente, estar se mostrando para que seus direitos sejam alcançados, sejam garantidos. Então, os alunos, eles conheceram a história da Marra e perceberam que é uma história emblemática. É uma história que vale muito a pena ser ouvida. É uma história que, caso a pessoa não entenda de nacionalidade, de mobilidade, ela vai entender o que é uma pessoa passar a sua vida toda à margem da sociedade. Porque quando uma pessoa não tem nacionalidade, ela não tem certidão de nascimento. Se ela não tem certidão de nascimento, ela não tem identidade. Ela não consegue comprar um celular, ela não consegue fazer matrícula na escola. Então, os pequenos e grandes passos da vida de uma pessoa são todos restringidos, são todos extirpados por conta da ausência da nacionalidade. Então essa é a ideia principal, é trazermos uma pessoa que vai contar para a gente qual que é a importância de ser nacional de algum estado, de ter cidadania, É interessante te ver, ouvindo falar agora, que eu te vejo há muito tempo nessa luta aí com relação aos refugiados, seu trabalho de dissertação de mestrado, refugiados ambientais, essa questão ligada ao direito constitucional da nacionalidade, que você sempre acompanhou muito bem, juntamente com os alunos, e a gente percebe exatamente isso que você apontou. Uma coisa é a gente trabalhar com direitos que nós já estamos acostumados com eles. No Brasil, ninguém tem que ficar destacando a todo momento que somos brasileiros, ou aqui em Caratinga que somos caratinguenses, em Inhapim que somos de Inhapim, porque nós já estamos identificados e reconhecidos tal como destacado. E a gente percebe que existe uma luta por parte de algumas pessoas em ter ainda a sua identidade reconhecida, como se não tivéssemos uma nacionalidade ou um determinado conceito, como se nós não fôssemos pessoas. E a ideia do apátrida é justamente isso, pessoas que nascem e que não são reconhecidas no local onde nasceram como nacionais daquele lugar, e não tem como buscar uma nacionalidade originária em outro,
e ficam nessa condição, uma espécie de limbo, né, do direito. Né? Como é que você, de alguma forma, trabalhou isso com os alunos? Como é que você, né, de alguma forma, introduziu essa conversa para que eles pudessem entender a importância desse reconhecimento, dessa identidade? Aí a gente entra numa seara que eu fico até mais à vontade, porque a gente trabalha o conceito do direito constitucional, né, o que a letra da Constituição traz. Trabalhamos também conceitos do direito internacional. E aí a gente navega por outros autores, né? Então, para isso a gente parte da ideia da Hannah Arendt, né? Especialmente em uma das suas obras, onde ela fala do que ela entende como o direito a ter direitos, né? É aquele direito sem os quais os outros direitos não existiriam, né? Que para ela é a cidadania, seria a cidadania. Ela cunha essa expressão direito a ter direitos a partir da experiência de vida dela durante a Segunda Guerra Mundial, quando ela vive na pele a experiência de ver o que a Alemanha nazista faz com aqueles povos que, de alguma forma, não se adequavam ao conceito de uma raça pura, né? Então, a Alemanha nazista, nesse momento, diz que quem não é ariano puro não pertence à raça humana, né? Mais ou menos assim. Então, ela percebe que quando você não tem uma nacionalidade, não tem um estado ao qual você se liga, você não tem nada. É uma ideia de quando você comete um crime, que você é preso, é quando o Estado te coloca sob a tutela dele. Porque, via de regra, fora dessa situação, você não tinha direitos. Então, os judeus, e não só os judeus, é preciso deixar isso muito claro, como eu disse, todo aquele que não seguia o padrão do ariano puro, né, trazido pelas ideias nazistas, não tinham direitos. Porque eles não eram nacionais de nenhum Estado. Não, vocês não são alemães, porque vocês não preenchem um determinado padrão. Então, a partir dessa leitura da Hannah Arendt, é que os meninos começaram a acrescentar conteúdo jurídico. Muito embora a parte do direito constitucional tenha sido visto nos períodos anteriores, a parte do direito internacional somente será vista no final do curso, no último período. Então, eles abarcaram um conhecimento e se empoderaram dessas ideias. O que me chama muito a atenção e me deixa muito envaidecida, se eu posso usar essa expressão, é como os meninos tomaram eu chamo de meus meninos, né? É uma coisa meio juliana de falar, paternalista quase, que bom, né? Maternalista quase. Eles se empoderaram dessa ideia e perceberam mesmo qual que é a ideia da nacionalidade, fazendo uma diferença também do nacionalismo, cuidando dessas diferenças e se atendo à letra da lei. Fizemos também uma análise dentro desse mesmo contexto de nacionalidade de quem não é o nacional. E aí a gente analisou um pedido de extradição, número 1462, foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal recentemente, em que uma brasileira que adquiriu uma nacionalidade americana e lá, tendo transitado em julgado o processo dela, foi condenada por um crime de homicídio. Ela veio para o Brasil e os Estados Unidos pediram a extradição. A extradição é um pedido de entrega de uma pessoa que cometeu um crime e que, no caso, estava aqui no Brasil. E o pedido foi deferido. Então, a brasileira, a americana, ela foi extraditada à alegação de que ela não era mais brasileira, porque ela havia adquirido uma outra nacionalidade. Então, a gente entra nesses desdobramentos, nesses desdobramentos bem finos, vamos falar assim, do direito constitucional. Passamos ainda pelo direito do trabalho para conversar sobre a questão das pessoas que chegam, como elas são recebidas, a documentação, a questão do trabalho, das condições de trabalho. Passamos por aquelas pessoas que vêm para trabalhar e chegam aqui e acabam encontrando condições subhumanas. Então, tudo isso foi analisado
mas sempre pelo viés da dignidade, da igualdade e principalmente pelo viés da nacionalidade. A ideia do projeto integrador é proporcionar um protagonismo aos discentes. E a gente tem visto cada vez mais esses alunos assumirem essa postura e eles, né, realizarem trabalhos brilhantes. E desde o primeiro momento, quando surgiu a ideia, né, do convite a Marra Mamo para poder vir a Caratinga para a palestra, os alunos me procuraram, os alunos formalizaram tudo, logicamente sob sua orientação, né? Como é que foi esse processo também? Como é que você identifica esse processo, né, de protagonismo dos alunos diante de um tema que não é um tema comum, né? É um tema complexo, é um tema que liga, né, não só as questões dentro do país, mas questões internacionais? Bom, o protagonismo deles começa quando eles têm contato com os conceitos de nacionalidade, e aí a gente começa a dizer quem não é o nacional, e chegamos no conceito de apatridia. E aí eu trouxe para eles um dado da ONU, tirado do site do Acnur, em que nós temos hoje uma estimativa de 10 milhões de pessoas como apátridas. Isso já começou a chamar a atenção deles. No momento seguinte, eu trouxe um trecho de um documentário protagonizado pela Marra, e aí eles fizeram um link, perceberam a importância da questão e já tomaram para si a ideia. Foram atrás da Marra, conversaram, organizaram e fomos pensando este seminário de forma que fosse também aproveitado por toda a comunidade acadêmica e a comunidade em geral. Porque é um tema, como eu disse, que precisa ser cada vez mais discutido, porque nós não falamos de dados estatísticos, estamos sempre falando de seres humanos. É preciso que isso fique muito claro. São seres humanos que precisam de ajuda. A gente não pode virar as costas porque não é um assunto nitidamente ou comumente falado na televisão. Não tem visibilidade, mas a gente precisa dar visibilidade a essa questão. Então eles incorporaram, eles se empoderaram dessa ideia e foram atrás de tudo. Pensamos, fizemos algumas parcerias, a faculdade nos ajudou imensamente, até desde a organização do evento em si, a vinda da Marra, até questões logísticas da faculdade nos auxiliou, mas os meninos foram todos brilhantemente protagonistas desse seminário que vai acontecer essa noite. Eu queria te parabenizar, né, pela organização, pela orientação. Né, você há muito tempo faz parte do projeto integrador e todas as vezes, né, que você organiza esses eventos, que são todos os semestres, a gente tem sempre um trabalho de qualidade, brilhante, que os alunos estão envolvidos, que os alunos são participantes, e isso envolve toda a comunidade. Parabéns pelo projeto integrador e leve o nosso abraço a cada um dos discentes. Hoje à noite a gente vai estar no evento, a gente vai poder fazer esse agradecimento, mas fique registrado aqui o nosso agradecimento a cada aluno, a cada aluna que participou do desenvolvimento desse trabalho. Tá? A gente vai fazer um breve intervalo agora e vai retornar para a Marra Mamo, que é a convidada principal aqui, para poder estar contando um pouco dessa história, né? Cidadã brasileira agora, em Caratinga, contando um pouco sobre essa questão da mobilidade internacional, né, nacionalidade e as principais dificuldades que ela enfrentou aqui. Muito obrigado, professora Juliana. Tá? Sou eu quem agradeço. Eu acho que os alunos também, eu já deixo registrado aqui os meus parabéns e a minha alegria e principalmente o meu orgulho de vê-los assim tão protagonistas e tão donos de si, de uma história que, como eu disse, merece muito ser ouvida, mas ouvida com muita atenção, porque é uma história de um ser humano que diz respeito a cerca de 10 milhões de pessoas. Isso a gente não precisa esquecer, são 10 milhões de pessoas. Ok, Juliana, esse programa está sempre aberto para você, tá? Obrigada. O programa Direito em Foco volta já com Marra Mamo. Voltamos para o segundo bloco do programa Direito em Foco pela Dogma TV, agora com Marra Mamo, antes apátrida, agora cidadã brasileira, que veio participar do nosso evento Mobilidade Internacional e Nacionalidade. Mas seja bem-vindo ao nosso programa, muito honrado em te receber aqui para poder falar de um tema tão especial. E quem vai falar de um tema especial é quem sentiu na pele essa questão, né, do não reconhecimento da nacionalidade
e agora tem a oportunidade de fazer parte desse Brasil, né, que está sempre de braços abertos, né, a todos. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada, eu que estou honrada de estar aqui mesmo participando com vocês. Foi um prazer receber esse convite. Eu fiquei muito feliz de receber esse convite mesmo de alunos que ficaram bem ansiosos, que estavam me querendo mesmo participar aqui. Inclusive, hoje eu tinha um outro evento, mas eu falei, já que são alunos, já que são bem ansiosos, estão me querendo mesmo, então vamos para Caratinga para a gente dar essa palestra. Foi muito bom você ter vindo, assim, ter aceitado o convite, e a gente vai fazer de tudo para esse dia ser um dia bem especial para toda a comunidade acadêmica e para a sociedade também que vai estar participando lá. Marra, o que a gente, né, gostaria muito assim que você destacasse aqui é um resumo desse evento que você vai participar hoje. Então, assim, contar um pouquinho da sua história, né, onde você nasceu, qual foi o problema dessa questão de você ser considerada uma apátrida, para o nosso telespectador entender um pouco melhor sobre o tema e valorizar a pessoa e esquecer um pouco esses estereótipos, esses conceitos que acabam nos marcando de maneira negativa. Conta um pouquinho da sua história, Marra. Claro. Eu sou Marra Mamo, eu vivi por 30 anos como apátrida. Apátridas são as pessoas que não têm pátria, que não têm certidão de nascimento, não têm passaporte, não têm nenhum documento que fala quem é você. Por quê? Porque um ser humano, quando nasce, você consegue sua nacionalidade de dois jeitos. A primeira, de terra onde você nasce, com o Brasil. Qualquer pessoa nascida aqui é considerado brasileiro. Ou de sangue de seus pais, com a maioria dos países da Europa. Se você nasce na Itália, você não é italiano. Se seus pais são, você... No meu caso, eu nasci no Líbano. No Líbano, você consegue nacionalidade somente se seu pai é libanês. No meu caso, meus pais são sírios. Minha mãe é muçulmana, meu pai é cristão. O casamento interreligioso na Síria é inaceitável. Então, o que meus pais fizeram? Quando eles, né, se namoraram, se apaixonaram e tudo, fugiram da Síria para o Líbano. Casaram no Líbano, esse casamento não foi registrado nem na Síria, nem no Líbano. E nós três, minha irmã, eu e meu irmão, nascidos como apátridas. Eu nem reconhecia esse termo, nem sabia o que significa. Eu simplesmente sempre me perguntava quem sou eu, né? Minha identidade, mas o que é? Por quê? Porque como criança, quando você estuda, você nem tem essa preocupação. Depois, crescendo com os problemas que você começa a enfrentar, lá que você consegue entender que você está diferente das outras pessoas. Para mim, pessoalmente, eu jogava basquete. Nunca consegui jogar dentro de um time, uma equipe profissional. Eu, indo para um hospital, eu não fui atendida simplesmente porque eu não tenho documento nenhum para apresentar. Um chip de telefone eu nunca consegui comprar. Ir, né, para festa simples, aproveitando com os amigos, sempre sou barrada porque você tem que apresentar um documento para entrar. E de lá começam, né, todos os problemas da vida. Porque as pessoas que você, desde que você nasce, você tem como garantir, ao chegar a 18 anos, se eu quero tirar a carteira da habilitação, eu consigo. Os apátridas não. Que a gente tem simplesmente pensar, se eu andar na rua, se eu vou ser parada de um polícia hoje, ou não. Mesmo sem ter arma, sem ter droga, sem ter nada, mas ser parada porque você não tem nada de documento. Então, será que eu sou um terrorista lá? Ou não? Então, desde que eu tinha 16 anos, eu ia atrás, eu queria estudar, eu conseguia estudar. Cheguei num ponto que eu queria fazer medicina. Não consegui, porque a universidade pediu documento. Falaram, se você é libanês, tudo bem, você consegue estudar. Se você é estrangeiro, também você consegue estudar. Você paga um pouco a mais. Quem é você? Como a gente vai registrar você? É lá que eu falei, o que eu tenho que fazer? Tem que ir atrás. Fui atrás de todas as universidades que existiam no Líbano, até conseguir estudar numa, fazendo um favor. Então, minha vida no Líbano era dividida em dois. Um favor, que os diretores, pessoas estão querendo fazer um favor comigo, me deixando trabalhar lá, por favor, ou simplesmente pegando a identidade das outras pessoas, me representando como outras pessoas para necessidade.
Inclusive, quando eu entrava no hospital, eu entrava no nome da minha amiga, porque eu não tinha documento para apresentar. E lá eu fiquei 10 anos mandando minha história para o presidente do Líbano. Ele falou que ele não pode me ajudar. Para o presidente da Síria, nunca teve resposta. Embaixada da Síria no Líbano, que eles quis me ajudar, que eles tentaram me ajudar, mas infelizmente conseguiram nada. E desde lá, 10 anos mandando minha história indo atrás. Cada vez mandando mais uma vez. Até que é triste falar isso, mas teve a guerra na Síria. É lá que o Brasil, em 2014, abriu as portas para os refugiados sírios e foi nessa onda que eu cheguei. Cheguei não porque sou apátrida, mas simplesmente porque teve como aproveitar da situação da Síria e fomos acolhidos como refugiados. Mas que acolhimento é esse? É um país que eu não conheço ninguém. É um país que a embaixada do Brasil mesmo, no Líbano, te fala: a gente nem tem condição nem para ajudar os brasileiros. Você lá vai se virar. Então eu vim para o desconhecido. Eu fui, procurei na internet, achei uma família, a família Fagundes, em Belo Horizonte, que me acolheram na casa deles, eu, minha irmã e meu irmão, e falaram: bem-vindos. Essa família é uma família simples, uma família que não sabia, e agora? O que a gente vai fazer? Tá, eles chegaram, mas os documentos, o que eles precisam, o que eles têm direito, o que não? Porque não tem orientação, infelizmente, né? A orientação é muito pouca, a gente está trabalhando para orientar mais de tudo. Mas aí eu fui, conheci a Isabela, que ela trabalha com direito internacional, ela é voluntária, que trabalha com refugiados e tudo, e ela me falou: Maha, no Brasil, vocês vão tentar te encaixar como refugiada, vamos pedir refúgio, CPF, carteira de trabalho, todas as coisas básicas de documentação, mas o termo apátrida não existia nas leis. Lá que foi a maior decepção, né? Então, eu morava dentro de uma prisão pequena que chamava Líbano, agora estou em um maior que chama Brasil. Tenho alguns direitos, mas ainda não cheguei no ponto de existir como ser humano. Pedimos refúgio. Em maio de 2016, depois de 1 ano e meio que a gente morava aqui no Brasil, fomos reconhecidos como refugiados. Então foi a maior conquista, porque peguei o primeiro documento que tem minha foto com meu nome. Uma residência de 5 anos. E lá eu falava: tudo bem, a gente mora aqui por 5 anos, mais 5 anos, 10, 15 anos. A vida está seguindo, a gente tem uma vida para frente, podemos viver, agradecendo ao Brasil. Até o dia 30 de junho de 2016, que um mês depois que fomos reconhecidos como refugiados, perdi meu irmão. Meu irmão foi assassinado numa tentativa de assalto só porque ele não falava bem português. Eu cheguei no Brasil, falava 4 línguas, não falava português. Eu tinha mestrado no Líbano. Eu não consegui emprego. Comecei a trabalhar mesmo assim, eu e meu irmão, distribuindo jornal nas ruas. Minha irmã começou a trabalhar na padaria, porque a necessidade nossa era sobrevivência e conseguir um dia a nacionalidade. Quando meu irmão faleceu, ele faleceu como apátrida. O sorte dele, que um mês antes que ele falece, ele foi considerado como refugiado. Por isso ele conseguiu uma certidão de óbito. Que esses apátridas todos, que eu fui reconhecendo, conheci a campanha do Acnur, que é Alto Comissário de Refugiados e das Apátridas, que é um número estimado no mundo inteiro, são 10 milhões apátridas, igual que a professora Juliana acabou de falar. Então, 10 milhões, imagina a população de um país igual Portugal, a população toda tem direito nenhum, nem para vivência, nem para viver, nem para existir, é uma sombra que passa. Quando meu irmão faleceu, ele teve a certidão de óbito, eu falei, né, é agora, quero nacionalidade. Quero nada mais, não quero esperar, não quero nada, quero nacionalidade. Lá que minha fala mudou um pouco.
eu comecei a participar mais que a ONU me convida muito para fazer palestras no mundo inteiro. Já viajei para mais de 9 países, apresentar no Brasil fora, falando de tudo que o Brasil fez para mim e que faltava, que é meu reconhecimento como apátrida e também minha naturalização. A nova lei de imigração, que foi aprovada em maio de 2017, tem um capítulo tudo que fala da apatridia. Então, a boa vontade do Ministério da Justiça, do Acnur, da sociedade civil, das pessoas que estão querendo mesmo ajudar as apátridas e ajudar, nosso caso, foi muito grande. E a contribuição minha foi só um pouco, que eu nem contribuí falando da minha história, falando o que eu preciso, porque uma apátrida não tem os requisitos das pessoas normais que estão querendo ser naturalizados. Os tidos normais. Que as pessoas que vivem, que têm certidão de nascimento, eu não tenho, que tem como pegar, né, antecedência criminais dos países onde eles moram, eu nunca teve, nunca existi no meu país, como vou apresentar. Como a nova lei foi a primeira da história do Brasil, eu e minha irmã fomos considerados e reconhecidos como apátridas. A nova lei tem uma definição completa que fala o que é apátrida, como uma pessoa é considerada sem nação nenhuma, sem país, nada. Agora, em 4 de outubro de 2018, fui naturalizada num evento que aconteceu em Genebra, que foi uma surpresa imensa para mim, e eles me deram naturalização. Hoje sou brasileira, hoje minha missão da vida não é de trazer esses 10 milhões, vamos lá para o Brasil, que o Brasil é maravilhoso. O Brasil é maravilhoso, sim, mas as pessoas precisam de mudar as leis nos países deles. Isso, eu acho que isso que você falou aí é fundamental. Que aqui sirva de exemplo para os outros países, para cada um tratar bem as pessoas que estão residindo lá. Né? Lá. Já Brasil foi o primeiro, o pioneiro de muitos outros países. Hoje a gente tem muitos países da América que estão trabalhando, que as leis já foram aprovadas. Então, por quê? Porque uma criança que nasce, que os pais dele não registram, é considerado apátrida. Até o momento que ele seja registrado. Até lá, ele é apátrida. Então, a visibilidade pela causa, a visibilidade pela termo mesmo da apatridia, orientação dos pais, a importância de ter um documento nas mãos é muito importante. Isso que eu estou tentando fazer no meu trabalho, eu falo que minha missão hoje começa, não que acabou, né, conseguir nacionalidade já, pode parar, não. Hoje que começa, hoje o trabalho maior, levando essa lei para os outros países, para a gente conseguir também, o Brasil conseguiu, porque os outros não vão conseguir. Então, bem resumindo, né? Esses 10 milhões precisam da gente. A campanha do Acnur, que eu falo que é a minha campanha porque eu era apátrida, que chama I Belong, eu pertenço. Tem uma carta aberta lá, então eu vou pedir para todo mundo só ir lá, assinar essa carta, é 5 segundos. Ótimo. Nada além disso. 5 segundos, você dá uma esperança para as pessoas que eles não tinham esperança. Porque cada um representa uma apátrida, sabendo da história deles. E aqui em Caratinga, Márcia, você está tendo a oportunidade de trazer para o interior isso, né? E a gente aqui, às vezes, nas aulas de constitucional, a gente explica o que é isso, mas hoje eles vão poder vivenciar isso aí e entrar nessa luta por divulgação, nessa luta por reconhecimento. Não tenha dúvida que você e todos esses outros apátridas que ainda existem, né, vão alcançar o objetivo ao qual eles estão buscando, que é o reconhecimento da sua identidade, da sua pessoa como pessoa. Antes da gente terminar essa entrevista, Mar, eu queria que você demonstrasse, né, de uma maneira esse reconhecimento pelo Brasil, assim, como está sendo ser brasileira. Muito bom. Muito bom, porque eu me considerei brasileira bem antes de ter nacionalidade. Da primeira palestra que eu fiz, eu sempre ando com a bandeira do Brasil. Não porque nem sou de direita, nem da esquerda, nem questão política, nem nada. Porque para mim, a questão da apatridia não é político,
não é religioso, é uma questão humanitária. Para mim, o Brasil me acolheu. O Brasil virou minha pátria. Do primeiro dia que eu cheguei aqui, eu fui considerada como ser humano. Então, ser brasileira, consegui meu CNH aqui, consegui um emprego legal aqui, consegui ser um ser humano aqui. Agora, com a nacionalidade, minha vida toda vai mudar, claro. Com passaporte brasileiro, que não vou ter medo nenhum a apresentar, com muito orgulho em qualquer outro canto desse mundo. Então, ser brasileira, para mim, é levar o nome do Brasil, todo esse agradecimento e todo esse mérito, né, que eu falo, porque eu devo muito para esse país que me acolheu. Porque esse país mesmo, tirando a vida do meu irmão, que infelizmente a insegurança ainda é bem grave, mas meu irmão ia morrer porque a missão dele acabou. Eu falo que o Brasil deu a vida para meu irmão. Ele conseguiu andar nas ruas sem medo de ninguém parar ele. Eu não tenho nada para apresentar. Então, ser brasileira é ser feliz. É ser igual a qualquer outro ser humano, cidadão não só do mundo, mas do Brasil. Hoje eu pertenço para um lugar, eu pertenço para um país que posso chamar de meu, que é o Brasil. E independente de pátria, independente de qualquer conceito, nós somos seres humanos, nós somos pessoas e nós temos que ser valorizados como pessoas. E isso que é fundamental e é isso que tem que ficar, né? A luta por reconhecimento é justamente para a gente poder se sentir, né, com identidade, sendo alguma coisa para alguém, reconhecendo os outros também como pessoas. Ótima essa conversa com você, eu fiquei muito feliz. Esse programa ganha muito com essa oportunidade de levar essa mensagem. Muito obrigada. De igualdade, viu, para todos. Muito obrigada, porque eu sempre falo também, eu, como Mahamamo, sempre existi. Sou de carne, do sangue, igual a qualquer outro ser humano. Minha existência hoje foi simplesmente existência legal, que eu existo nos documentos. Mas eu sempre existi, e vocês também. As leis foram feitas por ser humano, e ser humano erra. Então, a gente está trabalhando que o direito, em foco mesmo, a gente focar mais nos pequenas lacunas que a gente teve nessas leis e a gente trabalhar para melhorar o mundo e melhorar nós como ser humano. Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Obrigada. Muito obrigado por sua participação. Obrigada. Agradecer novamente aqui a sua vinda a Caratinga. Nossa comunidade acadêmica vai ganhar muito com a sua presença aqui hoje, tá bom? Muito obrigada. Ok. Programa Direito em Foco se despede. Até o próximo encontro.